Bom, agora 7 horas e 49 minutos em Campos. Estamos de volta aqui pela Folha FM 98,3 com o Folha no Ar, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você acompanha esse programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Muito bom ter a sua companhia aqui, sejam todos bem-vindos. Campos que tem tempo bom nesta manhã de terça-feira, dia 20, é despedida do outono aí. Hoje, amanhã, vamos ter a chegada do inverno, que não deve ser esse inverno tão frio assim, segundo os especialistas, aqui para o Sudeste, até com um aumento aí de temperatura, pelo menos em 2 graus. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltamos hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa. Estamos conversando com o Tiago Ferrugem, ex-vereador e chefe de gabinete de Vladimir Garotinho. Ô, Aloysio, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Ferrugem, é natural, qualquer governo que sucede outro, oposto, faz comparações. Rafael passou 4 anos fazendo comparações com Rosinha, e você citou aqui várias vezes, você não citou o nome, mas você está claramente falando do governo Rafael Diniz. A relação, Rafael teve 4 anos de mandato, a relação dele com o Legislativo esgarçou em dezembro do último ano, né? Perdão, dezembro do penúltimo ano. 3 anos a relação se manteve com a Câmara, a relação se manteve num diapasão bom para o governo. Fez os 2 presidentes da Câmara, né? Marcão, depois Fred. No governo Vladimir, essa relação esgarçou muito rápido. Ele gastou em maio do primeiro ano de governo. Ainda se mantida a presidência, a coisa foi contornada, e depois, no segundo biênio, veio a perda da presidência para Marquinhos Bacelar, né, que foi vitorioso, é o presidente nesse segundo biênio. A coisa andou complicada até que a pacificação parece ter assentado. E todo mundo, acho que na casa de aposta que o Nogueira levantou, vai ter aumento do servidor, qual vai ser o percentual? Está também até quando dura a pacificação. Fala um pouco, você foi vereador, você conhece bem a Câmara, e hoje está no Executivo. Fala um pouco dessa relação Executivo e Legislativo Goitacá. Bom, Rafael pegou uma Câmara muito atípica, né, devido a vários vereadores que foram eleitos não puderam exercer o seu mandato, né? Isso muda um pouco a característica da Câmara, porque você tem suplentes, legitimamente assumiram, né? Não tem nenhum problema com isso, mas você tem é diferente, né? De quando você tem, de fato, o vereador lá que ganhou as eleições, passou pelo crivo do processo eleitoral. Mas também você tinha uma força política que fazia oposição ao governo do ex-prefeito, que estava ali catando cacos e tentando sobreviver a uma questão que ultrapassava o campo político, né? E isso deu ao prefeito, à época, mais condições de tocar a administração com menos dificuldades no campo político, né? Desculpe, Ferrugem, você fala da check-in, correto? Falo do processo. Isso, exatamente. E aí aquele grupo político estava mais preocupado em, naquele momento, ou pelo menos dividir as suas atenções, né? Também para se reconstruir politicamente. Então, Rafael teve uma certa tranquilidade, né, para administrar a cidade de Campos, coisa que talvez nenhum outro político vai ter como o Rafael teve, da forma que aconteceu. O prefeito Vladimir assume e já logo a Câmara já mostra suas cartas. E isso faz parte do processo democrático. Falo com muita propriedade, porque participei em algumas conversas, algumas reuniões, depois me distanciei, fiquei mais em Brasília,
Mas houve, obviamente, erros da parte do governo, houve erros da parte de alguns vereadores, né? Isso está muito evidente, muito claro. O prefeito Vladimir já reconheceu isso, inclusive. Houve um processo de amadurecimento, né? A Câmara, ela jamais pode ser vista, o Legislativo jamais pode ser visto como uma extensão do Poder Executivo. É uma casa onde os vereadores, gostando da opinião ou não, gostando da forma que cada parlamentar conduz o seu mandato, mas ele foi eleito, ele está lá, é um poder constituído, e é o Legislativo, é o modelo que nós temos, né? O professor Luiz Marinho, ele deu uma palestra há pouco tempo aqui em Campos, ele diz, não dá para brigar com o tema. E o tema está posto, o tema está claro, existe o poder executivo e existe o poder legislativo, que é imposto pela Constituição Federal, é imposto pelas normas que nós temos do processo político brasileiro. E a Câmara tem a sua força, tem a sua competência e precisa ser respeitado. Algumas pessoas usam isso de uma maneira mais republicana, outras menos republicana, mas isso faz parte do processo político. Precisa se avançar. E o governo, num primeiro momento, não teve a maturidade para conduzir essa relação com o Legislativo. Por outro lado, o Legislativo também não conseguiu entender o novo momento que o Campos vivia, que precisava de todos estarem imbuídos num projeto que pudesse recuperar o município de Campos. Passado esse momento de muita dificuldade, muito problema, veio a eleição, né, de deputado. Eu acho que ali ficou muito evidente o que a população de Campos estava pensando, e aí essas forças políticas conseguiram chegar num grau de maturidade que é para onde a democracia nossa deve caminhar, e Campos deu talvez uma grande lição para o Brasil, né? Uma grande lição de política, onde pessoas que até então estavam em campos opostos da política sentaram à mesa e pensaram, olha, Campos tem que estar em primeiro lugar. Vai chegar o processo eleitoral, lá na eleição a gente vai ver, cada um vai defender seu projeto ou não, vamos estar no mesmo projeto, mas isso é no outro momento. Agora precisamos avançar. E assim tem acontecido. Vez ou outra, acontece de termos pensamentos diferentes, isso também faz parte. Internamente, dentro da administração pública, a gente também tem divergências. Várias vezes sou voto vencido, outras vezes sou voto vencedor. O prefeito também tem essa capacidade de diálogo, inclusive interno. Isso também acontece com o parlamento. E aí a gente vai avançando. Se a gente tem uma ideia que o parlamento não aceita, não quer, a gente tenta construir, então, olha só, essa aqui é a nossa ideia, é a ideia de vocês, vamos tentar construir uma coisa que seja mais consensuosa e a gente tem conseguido avançar. Talvez agora a gente está vivendo um momento de amadurecimento. Eu vou falar com muita sinceridade. Eu prefiro uma relação republicana nos termos que nós temos hoje do que quando a Câmara é quase que um puxadinho da Prefeitura, né? Como já vivemos em vários momentos na cidade de Campos, seja com o grupo político que pertence, seja com o grupo político que fiz oposição. É melhor quando você tem uma Câmara que é conduzida de uma forma com independência, porque a próprio governo, na hora de tomar decisão, ela toma a decisão de uma maneira mais pensada, mais racionalizada, nos obriga a pensar todos os nossos atos. E então, eu gosto desse modelo, né? Esse modelo que a gente conseguiu estabelecer em Campos, com muita discussão, com muita maturidade. Vai aqui um parabéns ao prefeito Vladimir, parabéns ao presidente Marquinhos Bacelar, que hoje é o presidente do nosso Legislativo, que consigam ter essa maturidade para conduzir os trabalhos até aí o final desse governo, o final da administração aí também da presidência do Marquinhos, né? E a gente não sabe bem que vai ser o próximo, mas que até o final dessa gestão eles consigam ter essa maturidade e conseguir conduzir a cidade de Campos como tem sido conduzida. Parabéns aí aos dois. E, aliás, ao prefeito e o vice e aos 25 parlamentares, né, que o presidente também não faz nada sozinho, tal como o prefeito também não faz nada sozinho se não tiver apoio dos seus secretários e de todo o seu staff. Ô, Tiago Ferrugem, com relação à Câmara... Perdão, desculpa. Nogueira, seu áudio. Tá, deixa eu só voltar aqui. Desculpa, perdão. Então, às vezes a temperatura tá baixa e o clima tá seco, né? Então peço desculpas para não ficar tossindo aí ao vivo. O Tiago Ferrugem, ex-vereador e chefe de gabinete de Vladimir Garotinho. Como a Luiz bem disse, você foi vereador, você sabe como é que é bem os corredores ali da Câmara Municipal. Houve também, a cronologia colocada pelo Aloysio é perfeita, e houve um momento ali
que foi esse rompimento com os vereadores, de perda de números de apoio. O Garotinho tinha esse apoio todo e perdeu pelo menos 3 ali naquele dia, né, desse projeto aí para mudança dos impostos, dos tributos, essa coisa toda. Você consegue visualizar hoje o prefeito fechando o seu mandato com um número maior de vereadores na sua bancada, maior ainda do que já está, né, para ter mais uma folga nas suas votações, nas suas pautas? Você consegue visualizar isso? Eu consigo. Eu acho que hoje o prefeito Vladimir está muito mais próximo de conquistar mais parlamentares ao seu projeto do que perder, né? Mas a Câmara é sempre uma caixinha de surpresa, né? O parlamento brasileiro é sempre uma caixinha de surpresa. Mas eu acredito que sim. Acho que o prefeito Vladimir está tendo muita entrega. A Câmara, ela naturalmente, ela é uma caixa de ressonância da sociedade. Se ela deixar de ser uma caixa de ressonância da sociedade, isso vai ter uma repercussão dentro do processo eleitoral. Isso é natural, né? Então, se o prefeito Vladimir tiver uma boa aprovação, né, as pesquisas dizem que sim, mas a gente vai saber lá na frente, de fato, né? As pesquisas dão indicativos, mas a eleição ainda daqui a um ano. Se a população de Campos quer esse projeto, é natural que eles vão buscar escolher parlamentares que coadunam com esse projeto, né, que estão inseridos dentro desse projeto. E a Câmara, ela precisa entender esse processo, é natural, né? Então, com uma boa avaliação, com a administração do prefeito Vladimir avançando, e digo, o prefeito vai começar agora, estava conversando com o Fábio Ribeiro ontem, muitas obras acontecendo, muitas ações acontecendo, então é natural que você consiga reunir em torno desse projeto uma quantidade maior de parlamentares. Então, acredito sim que é possível que o prefeito, com os meses se passando, é possível que ele aumente essa bancada. Mas eu não me preocupo com, de fato, com aqueles que se autodeclaram base do governo ou independentes. Essa, para mim, é uma questão mais a organização muito interna da Câmara. O importante é o que você falou, é quando os projetos do prefeito vá a plenário, os votos que ele vai estar, que esse projeto vai estar recebendo em si. Porque no Congresso a gente vê muito isso, tem a base do governo, né, os partidos estão ali na base do governo, mas quando abre a votação não é bem aquilo ali. Pessoas da base do governo votam contra. Como é que base do governo é essa que vota contra o governo, né? Então, assim, o mais importante é o voto quando o projeto ele é encaminhado. Então, o Cláudio Nogueira coloca com muita propriedade isso. O mais importante é o voto, mais até do que se declara base ou não base do governo. Tem gente, por uma questão partidária, por uma questão política, não vai se declarar base do governo, mas no voto lá que vai a plenário, ele está votando, mesmo sem estar declarado ali base do governo, está lá nos independentes, né? Então, isso vai de parlamentar a parlamentar, na comunicação que ele faz junto aos seus eleitores, na comunicação que ele faz aí junto ao seu grupo político, isso varia muito. Mas o importante é o voto que ele tem dado e o governo tem conseguido aprovar boa parte dos seus projetos, tem, logicamente, com muito diálogo, né? E o governo Vladimir, a gente tem tido um cuidado, Aloysio, quando a gente tem um projeto, ontem mesmo conversava com o nosso procurador-geral, nós vamos encaminhar alguns projetos para lá, vamos chamar, a gente chama, né, os vereadores que foram elencados por esses parlamentares que hoje cumprem, né, são independentes, para dialogar, apresentar. Se tiver alguma sugestão que a gente possa incorporar antes mesmo de mandar para a Câmara, a gente incorpora. Se não, faz a emenda lá que a gente vai analisar aqui, a gente, né, apresenta, se o projeto permanecer com o objetivo que nós pretendemos enquanto poder público, a gente consegue avançar muito bem nessa questão. Então, enfim, volto a dizer, o mais importante é o voto, né, de cada parlamentar em cada projeto que a gente encaminha, mais até do que a gente chama de base nesse contexto. Hoje em dia, na Câmara, você falou, voto é uma coisa, discurso no plenário é outra. Mas hoje, na Câmara, com a pacificação, o assentamento, não vou dizer a pacificação em si, o assentamento da pacificação, que parece estar assentado. Sim. Porque igual você pega um aquário, movimenta o aquário,
a partícula suspende, a água fica turva, aquilo sedimenta e você vê o aquário. Né? As posturas mais de oposição mesmo, hoje na Câmara, parecem ser mais restritas aos vereadores Maicon Cruz e Anderson de Matos. Mais críticas, né? Você acha que dentro dessa... Mesmo se você concorda com isso ou discorda, por quê? E segundo, essa lua de... Eu vou entrar um pouco no assunto do bloco posterior. Pode ser até uma pergunta para te fazer a passagem, Nogueira. Depois que ele acabar de responder. A porca foi torcer o rabo na hora das nominatas, né? Porque a gente sabe, bastidor de política, que muitos secretários vão ser candidatos. A gente sabe que tem os vereadores governistas que vão ser candidatos. E nessa disputa de poder, que faz parte, é normal em qualquer lugar do mundo, né? Que espaço o governo vai dar para candidatos que estão na oposição ou são independentes, enfim, e que espaço vai dar para os seus, que sempre tiveram consigo, né? É uma conta tão mais difícil do que o reajuste do servidor. Como é que vocês vão fazer ela? Olha, Luísio, eu presidi a coligação do prefeito Vladimir na sua candidatura em 2020. Se o prefeito me der essa missão mais uma vez, vou aceitar de bom grado, porque a gente tem avançado bastante. E a gente, já naquele momento, a gente viveu uma situação muito delicada, porque a gente foi candidato o prefeito Vladimir foi candidato sem estrutura, né? A gente ali era oposição aos governos e tal. O Vladimir era deputado federal, mas, né, para fazer uma campanha de prefeito é difícil. E a gente conseguiu sair vitorioso, elegemos uma boa bancada de vereadores. Hoje nós temos, além de sonhos e projetos, nós temos realizações a serem apresentadas. Então a gente tem um capital político importante nesse momento. Só que a gente não pode errar, né? Então a gente tem que atuar com muita maturidade nesse processo. As regras eleitorais mudaram. Hoje você só tem 26 candidatos por cada partido. A tendência é que diminua cada vez mais as nominatas, a quantidade de partidos disputando o processo. Então você tem menos candidatos. Você tem suficiente, né? Na verdade, assim, vamos ver como é que vai ser de fato a questão do coeficiente, porque o coeficiente eleitoral, ele, de acordo com os votos válidos, se divide a quantidade de cadeiras. Eu não sei se o coeficiente de fato vai alterar, porque vai depender muito dos votos válidos, mas vai alterar a votação mínima que o candidato precisa para se eleger, né? Vai alterar a estratégia que vai ser utilizada. Era muito comum, até então, você pegar partidos pequenos, botavam vários candidatos pequenos ali, né? Chamado, no meio político chama de rabo, né? O pessoal de ponta. E aí você pegava umzinho ali que mais bem votado e ele ganhava a eleição lá com uma quantidade menor de votos do que a maioria. Hoje eu não sei se vai ter espaço para isso. Provavelmente a estratégia vai ser alterada, vai ser mudada. E vai ser a primeira eleição nesses moldes. Então a gente está conversando, inclusive, com forças políticas de outras cidades, de outros estados, para estar discutindo as estratégias que melhor serão apropriadas na cidade de Campos. Mas o prefeito também precisa de partidos grandes, né? Você tem hoje, por exemplo, Republicanos, que fechou aí uma parceria, né? O Vaguinho, que é o presidente estadual do Republicanos, selou um compromisso com o prefeito Vladimir. Republicanos é partido de um dos vereadores que citou, o vereador Anderson de Matos, e o Vaguinho, ele tem uma liderança importante sobre o vereador Maicon Cruz, né? Que é um parlamentar que, inclusive, tem uma relação pessoal de muito respeito e carinho, inclusive. Gosto muito do vereador, apesar das questões políticas, né? Mas no pessoal tem uma relação de muito respeito e diálogo com ele. Com os dois, na verdade, mais até com o Maicon. Mas como é que vai ser esse comportamento na eleição? Eu não sei como é que vai ser, né? Eles têm a independência deles, têm autonomia, mas
o partido e a liderança está dizendo que vai caminhar junto com a gente. Então, eu não sei como é que vai se comportar, né? A gente vai fazer algum ajuste no nosso programa eleitoral para que eles possam, nosso programa de governo, para que eles possam estar participando desse processo? Não, eles vão estar na oposição? Não sei. Muita coisa ainda tem que se caminhar. Como você falou, nós temos aí 1 ano até as convenções, né? E muita coisa pode acontecer. Mas é óbvio que o nosso compromisso grande é reeleger os vereadores que assumiram o compromisso de ser base do governo e assumiram a sua responsabilidade, o compromisso, né? E se for desgaste, né, e ser governo, eles assumiram isso, abraçaram a ideia e estão junto com a gente. Então, a eles nós temos compromisso prioritário, né? Muito compromisso em reeleger esses vereadores. Digo a você com muita tranquilidade, aí é o Thiago Ferrugem falando, mais até do que os companheiros secretários, porque os secretários são secretários por escolha do prefeito. Os vereadores escolheram ser base do prefeito. É diferente, né? O prefeito escolheu quem seriam os secretários. Os vereadores escolheram ser base do governo. Então, é natural que o governo tenha compromisso com os vereadores que são base do governo, que assumem essa responsabilidade, mais do que qualquer outro. Então, isso, eu queria dar uma resposta clara e objetiva, talvez um pouco polêmica, mas esse é o nosso compromisso. Precisamos reeleger os vereadores que hoje são base do governo e que têm dado suporte para o prefeito, que mesmo diante das dificuldades, ficaram ao lado do prefeito, garantindo com que a gente hoje pudesse entregar um governo que nós estamos entregando à população de Campos. Senão você vai ter que usar aquela máxima do Romário, né? Tá chegando agora, não pode sentar na janela, né? Não tem essa? Claro, normal. Assim, tem espaço. Eu acredito que a gente vai eleger uma quantidade boa de vereadores. Acho que a gente vai... a expectativa nossa aí é eleger 17, 18 vereadores. É a nossa expectativa. Vamos trabalhar para isso, tá? Há quem diga, mas eu sou um pouco mais pé no chão. Tem gente que quer avançar ainda mais, mas eu acredito que esse número é um número satisfatório. Isso se a gente não consiga, dentro do escopo político nosso, a gente não consiga atrair mais forças políticas. Se mais forças políticas que hoje estão juntos nesse processo da governabilidade, se eles estiverem no nosso projeto eleitoral, acredito que a gente faça mais vereadores. Se eles não tiverem seguir caminho próprio da eleição, acredito que a gente faça aí 17, 18 vereadores. Então a gente consegue aí abraçar e sim trazer mais vereadores para estar dentro desse projeto. Atrasar o intervalo não, mas tem um tema aqui sobre vereador que pode acrescentar aí, né, Luiz? A Igreja Universal tem lá na sua linha de trabalho político não repetir nomes. Nunca repetiu, né? Pelo menos nunca repetiu. Boa, Luiz. Pelo menos até aqui nunca repetiu dos. Já acho que 4 legislaturas que tem que manter um mandato sempre com rodízio, né? É o que fez até agora. Tem bastante. Acho que se duvidar tem mais de 4, Luiz. Eu falei pelo menos 4, né? Mas em todos eles, acho que foi no início dos anos 2000, finzinho década de 90, né? Mas para tudo tem a primeira vez, né? Sim, perfeito. Sim. Como é uma questão muito interna da igreja, eles, não sei, né, de repente o parlamentar, o vereador, tem conseguido cumprir a meta da igreja. Né? Não sei quais são, nem tenho essa. Enfim, não conheço como funciona internamente o trabalho deles, mas pode ser que repita. O diálogo é com a igreja, né? O diálogo ali é com o parlamentar. Enfim, a gente vai... Você tem o diálogo com o parlamentar enquanto parlamentar e a igreja enquanto força política, né? E que pela primeira vez, Luiz, olha que interessante, o líder do partido não é o líder do partido, que eu digo o presidente regional, não é da igreja. Sim, é o Vaguinho, que é uma força que não é da Universal, né? Ele também é evangélico, mas não é da Igreja Universal, e hoje preside o partido. Eu não sei como isso vai ser em Campos. Se em Campos ele também vai escolher alguém que não seja da igreja para comandar. Isso mexe também nas relações, né? Isso mexe aí também na conjuntura política. Como é que você vai dialogar? A igreja vai caminhar junto com o partido? Vai estar junto? Vai estar separado? Tem muita coisa ainda que precisa ainda de tempo para ser maturada, para que as decisões possam ser tomadas.
Não tem dúvida. A França não era força de futebol. Veio Zidane, veio Mbappé, a França veio no Japão. É verdade. Então... Já Brasil seguiu o caminho oposto. E em relação... Eu não quero adiantar, você tem razão, as coisas republicanas eu acho que vai definir muita coisa na eleição. Eu não quero adiantar, porque tem também a pretensão do deputado estadual Thiago Rangel de conseguir legenda no republicano para disputar com o Vladimir. Mas isso é um assunto, acho que, pro próximo bloco, né? Boa. Aqui, são 8h15. Meu caro Thiago Ferrugem, então uma pausa rápida aqui, novamente, só para a gente renovar o café e a gente volta a seguir conversando com você. Só receber uma massagem no ego aqui, que de vez em quando faz bem, não custa nada, né? Esse programa é maravilhoso. Oxe, que beleza. Parabéns pelo entrevistado também. Outra massagem para você agora, Ferrugem. A postagem é da Vera Cardoso de Melo, a quem a gente agradece também pelo carinho, né? Quem a gente agradece carinhosamente, né, sempre, e reconhece aqui o valor do trabalho dela, que hoje é um trabalho bem interessante. Aliás, ela é funcionária de carreira em Niterói, acho que até já aposentou no Rio de Janeiro, em Niterói, no Rio, desse setor, que é da vigilância sanitária. E está fazendo um excelente trabalho em Campos. Bom, rapidamente, então, intervalo, Aloysio e Thiago Rangel, Thiago Ferrugem, a gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.